Olá, olá, amigo internauta, ligado no Terceiro Tempo, nas nossas redes sociais, no nosso portal, no nosso blog, enfim, está começando agora mais uma live do Terceiro Tempo. Isso aí, hoje, eu sou Thiago Tufano Silva e hoje teremos a companhia, mais uma vez, de Marcos Júnior Micheletti e de Lucas Reis. Bom dia, Marcão, tudo bem? Bom dia, Tufano, bom dia, Lucas, bom dia, amigos internautas de mais esta live do portal Terceiro Tempo. Segunda-feira para a gente ter muito assunto para falar, né? Uma rodada legal do Campeonato Brasileiro e acho que inédito, né? O Copa do Brasil pela primeira vez num domingo. Eu não me lembrava, não, de decisão assim de Copa do Brasil no final de semana, eu não me lembrava também. Lucas, bom dia para você. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Copa do Brasil no final de semana soa um pouco estranho, né? Dá uma bugada na cabeça. Mas foi uma boa rodada, hein? Bons jogos. Para mim, o melhor jogo do campeonato. Um bom jogo também pela Copa do Brasil. Uma rodada interessante, muita coisa para falar. Isso aí. Eu começo a live de hoje, pessoal, pedindo uma desculpinha aqui para vocês, que na quinta-feira realmente a gente teve problema com a internet, a gente teve ali o Ale Oliveira invadindo a live, então a gente não conseguiu interagir muito com vocês. Foi a única vez, tá? Porque a participação de vocês é muito importante aqui, então não deixe de mandar suas opiniões, suas perguntas, porque a pauta quem faz é você, tá bom? É isso aí. Marcão, então vamos lá. O Lucas estava falando aí que ontem tivemos o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. O que você achou desse Inter e Flamengo, jogo de líderes? Bom, jogão, né? No Beira-Rio. Pena que não tinha torcida, né? Porque era um jogo para muita gente torcer, vibrar no estádio, né? Porque foi realmente uma partida de altíssimo nível, como a gente imaginava. Duas equipes que foram com uma proposta de vitória, né? Para jogar para ganhar, né? Aquela velha frase final antecipada de Campeonato Brasileiro, como se a gente tivesse essa possibilidade aí. O Inter começou jogando, teve um primeiro tempo melhor do que o do Flamengo, né? Foi para cima realmente para tentar definir, marcou logo no comecinho do jogo. E com aquela proposta do começo do Campeonato Brasileiro, inclusive, né? Que eu até alertava em algumas edições anteriores, né? Que eu acho que o Inter, quando joga dessa forma, acuando um pouco mais o adversário, ele tem mais chances de sair na frente no placar e tentar administrar. A defesa também estava mais bem postada ontem, estava um pouco mais, não estava dando tanto espaço assim, estava bem guarnecida. E quando o jogo estava 2-1 para o Inter, né, aos 16 minutos do segundo tempo, o Patrick teve uma chance claríssima, né? Chutou, ele recebeu a bola do Edenilson na entrada da área do lado esquerdo, ele chutou cruzado, né? Mas raspou a trave, né? Aquele era um lance para matar o jogo. Claro, o C não existe, mas o Inter realmente fez um belíssimo primeiro tempo. O Flamengo veio para cima no segundo, né? Com a intenção de empatar. E a reclamação que ficou do Inter foi protelar tanto o final do jogo, né? Foram 7 minutos de acréscimo. Lembrando que a gente não teve nenhuma interceptação do VAR ali, nenhum acionamento do VAR ali, então o pessoal reclamou disso daí. No final das contas, eu acho que acabou sendo um placar justo, né? E eu queria destacar também a presença do Rodrigo Dourado, né? Voltando à equipe do Inter aí, né? Ele que desde julho do ano passado, ele teve um problema seríssimo no joelho, teve um edema no fêmur, uma coisa meio fora até do contexto aí, para um jogador jovem, ele tem 26 anos de idade, é um volante que pegou Covid. Naquela fase pegou Covid também, quer dizer, parece que a Urucubaca toda estava com esse rapaz. Eu reputo ele como um dos ótimos volantes que a gente teve nesses últimos anos aí no futebol brasileiro. Se não tivesse sido esse problema que ele teve, todo esse problema que ele teve de lesões, certamente não estaria mais jogando no futebol brasileiro, né? Teria sido transferido. O Inter manteve ele com a lesão, renovou o contrato até 2022, e toda vez que eu vejo um volante colorado, que sabe sair jogando, né, que desarme, sabe? Me lembra um certo Paulo Roberto, que jogava com a camisa 5 do Internacional, do Esporte Clube Internacional, também atendia pelo nome de Falcão. Não estou comparando aqui, tá? Por favor, não me apedrejem ainda, não. Mas é um jogador que sabe sair jogando, eu gosto muito da característica e faço votos que ele possa voltar bem, né, em grande forma, porque realmente ele vai ser bastante útil para o Inter, né? E Thiago Galhardo, né? O homem está quase com uma média de 1 gol por jogo, né? 15 gols em 18 jogos. Eu até não sei, vou até dar uma pesquisadinha, se os amigos até souberem essa informação, passem pra gente. Eu não sei se ele jogou todos os jogos do Inter, acho que um ele perdeu, se não me engano, e teve pelo menos uma partida que eu sei que ele começou do banco de reservas, naquele esquema do Cudê tentar poupar jogadores por conta da Libertadores. Então ele não é um jogador técnico brilhante como o Pedro, por exemplo, né? Mas ele é um jogador muito eficiente, está com um ano realmente espetacular. Se ele mantiver
essa performance no segundo turno, olha, dificilmente ele vai ser ultrapassado na artilharia do campeonato, viu? Tá certo, Marcão. Agora eu vou acionar o Lucas. Lucas, eu tenho uma pergunta para te fazer. É o seguinte, na verdade é uma consideração que eu quero que você comente. Dos três times que lideram o Campeonato Brasileiro, Flamengo, Inter e Atlético, o Inter e o Atlético, pensemos em uma maratona. Parece que o Inter e o Atlético eles estão ali com a língua de fora, correndo para manter esse ritmo. Ao passo que o Flamengo parece que está tratando ali tranquilo, jogando com reserva e conseguindo fazer frente aos dois. Você acha que isso dá um indicativo que a qualquer hora o Flamengo pode desgarrar? Eu acho que é a tendência, eu não sei se desgarrar. Inclusive, se eu não me engano, essa é a penúltima rodada do primeiro turno. Então nós teríamos Flamengo e Inter na penúltima rodada do campeonato no geral. Aí sim poderia ser uma decisão, né? Eu não sei se o Flamengo vai conseguir desgarrar de fato, mas eu acho que a tendência é que o Flamengo lidere o segundo turno, sim. O elenco é muito mais rico, né? Rico não só na conta, no banco, mas rico em qualidade. O Flamengo pode não ter o Gabigol e ter o Pedro. Ontem, por exemplo, não jogaram o Diego Alves, Rodrigo Caio, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E o time do Flamengo, alguém diria que o time do Flamengo é um time fraco por conta dessas ausências? É uma coisa absurda. O elenco do Palmeiras, do Flamengo, é muito, muito qualificado. Acho que isso fará diferença em algum momento. Se a gente for pensar, o Inter tem um bom time, mas como o Marcos deu o exemplo, Thiago Galhardo, o principal jogador da equipe hoje, ele não é um cara técnico como é o Pedro, ele não é um jogador tão decisivo como são algumas figuras do Flamengo, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, enfim, é um jogador de muito bom nível, mas está um pouquinho abaixo desses caras. Sai o Thiago Galhardo, como que o Inter se resolve? Não se resolve, né? Não foi tiro de novo. Opa! Sai o Thiago Galhardo, como que o Inter se resolve? Acho que não se resolve, então fica uma situação complicada. E aí, se a gente olhar para o elenco do Galo, também é um elenco que fica um pouco abaixo do Flamengo. Então, no final das contas, acho que o elenco vai pesar a favor do Flamengo. E vale destacar um ponto importantíssimo. Os 3 primeiros colocados do brasileiro são comandados por treinadores estrangeiros, né, Thiago? É isso aí, Lucas. Enquanto você vai lá resolver esse problema com o motoqueiro que está acelerando aí, eu vou passar uma pergunta, Marcos, que eu fiz aqui no nosso título da live de hoje. Eu pergunto quem é o craque do Brasileirão até aqui. Se é o Pedro, se é o Galhardo ou se é o Marinho, que vinha sendo apontado assim como unanimidade, mas agora com Pedro e Galhardo subindo tanto, já começa a dividir as atenções. O que você acha, Marcão? Eu acho que craque na concepção da palavra mesmo é o... Não, mas craque do Brasileirão. Craque do Brasileirão. Do Brasileirão? É um prêmio, craque do Brasileirão, não que seja um craque. Tá. O melhor jogador do brasileiro, vamos dizer assim, né? Isso. O cara que tá mais... Eu vou ficar com o Thiago Galhardo. Eu acho que ele tá com uma... Até porque ele não é um atacante, né? Ele não tem essa origem, né? Ele é mais um meio atacante, um jogador... E ele tá fazendo gol de tudo que é jeito. O Marinho também tá espetacular, né? Tá numa fase muito, muito boa. Como jogador, assim, da forma de jogar, eu gosto mais do Pedro, né? É um jogador que eu acho muito mais completo que os dois. Mas no Campeonato Brasileiro eu ficaria com o Galhardo, viu, Tufano? Lucas, ouviu minha pergunta ou o rapaz ainda estava estourando o motor da moto aí? Não, foi embora, eu consegui ouvir. Thiago, é difícil fazer essa análise porque depende muito do nível de exigência e do que cada jogador tem ao seu lado. Eu acho que o Pedro e o Thiago Galhardo, o melhor de todos, tecnicamente, é o Pedro. Agora, o Pedro e o Thiago Galhardo têm melhores opções, eles têm times melhores ao seu lado do que o Marinho. Baseado nisso, acho que o Marinho tem sido mais importante do que os outros, tem sido mais decisivo. Não é nem diminuindo o poder de decisão dos dois, mas acho que nessa questão do nível de exigência e do quanto cada um dos times precisa desses caras, acho que o Santos precisa mais do Marinho do que o Inter e o Flamengo precisariam de Thiago Galhardo e do Pedro. Agora, o Pedro hoje, para mim, ele é o melhor centroavante do Brasil, e eu falava isso no grupo hoje de manhã, no nosso grupo, não existe centroavante com a característica do Pedro no futebol brasileiro hoje, jogando num nível muito bom. Ele é um cara muito técnico que faz gol de diferentes formas, ele faz o gol de oportunismo, ele faz o gol de jogada técnica, ele faz o gol de arrancada, ele faz o gol antecipando o zagueiro, ele faz o gol de cabeça, enfim, ele é um centroavante muito completo, e para mim um cara desse não pode não estar na seleção brasileira, porque ele dá uma variação de jogo importantíssima. Jogando bem, o Pedro tem que ser jogador de seleção brasileira para mim. Mas nesse momento, no campeonato, por conta do contexto do time que o envolve,
eu acho o Marinho. Tá certo. Eu vou humildemente votar também, então, tá bom? Fica à vontade. Para mim é o Everaldo. Não, tô brincando. Para mim é o Marinho também. O Marinho, por essa explicação do Lucas, ele conta com um elenco bem mais fraco do que o do Inter e que o do Flamengo. É muito mais difícil você jogar no Santos do que você jogar no Inter e no Flamengo. E ele tem carregado o Santos nessa boa campanha, de depois, pós-pandemia, ele tem carregado o Santos nas costas. Vamos então acionar os nossos amigos internautas que também estão opinando aqui sobre essa questão. O Zé Ferreira. Pedro ou Marinho? O Galhardo é de time do Rio Grande do Sul, não pode escolher. Eu não entendi isso, Zé Ferreira. Você está dizendo que não pode ter time, não pode escolher um cara do time gaúcho? Pô, como assim? O Renan Yuso. Temos o grande Jô. O Jô que está parado aí, né? Não entra faz um tempo. Não sei não se ele pode ser escolhido. Em 2017 ele foi, né? Adeilton Filho. Um dos 3 pode ser camisa 9 da seleção atualmente. O Lucas estava falando agora, né, do Pedro como camisa 9 da seleção. O Davi Lima, ele diz aqui, já desgarrou sobre aquilo que eu estava falando, se o Flamengo iria desgarrar ou não. Não desgarrou ainda não, cara, porque o Inter ainda é líder, e se o Galo vencer a partida que ele deve, ele será o líder. Certo? Vamos lá. Renan Yuso, eu quero o Marinho no Corinthians em 2021. Pô, Renan, não quer o Messi, o Cristiano Ronaldo também? Enfim, vamos lá. Meus amigos... Só uma coisinha, Tufano, só uma coisinha. Eu vi um recado aqui, achei bom também, do Renan Yuso, ele fala que ele queria ver o Galhardo no Goiás, né? Ia ser diferente, aí é mais ou menos... muda completamente. Aí é mais ou menos como você botar o Hamilton na Williams atual, né? Quer dizer, é difícil, né, o cara jogar. Mas eu queria chamar a atenção, só para meio que fechar essa questão dos dois, né? Do Galhardo e do Marinho. O Inter tem 30 gols no Campeonato Brasileiro e o Galhardo tem 15, ou seja, metade. E o Santos, a situação do Santos é parecida, porque o Santos tem 24 gols e o Marinho tem 11, né? Quer dizer, a mais. Existe claramente uma dependência, né? Exatamente, né? Então, são dois jogadores que estão sendo essenciais para suas equipes, né? A vantagem do Inter, talvez, nesse momento, é que chegou o Abel Hernandes, né? Que ontem, aliás, fez o primeiro gol do Inter, que é um jogador que também pode ali, né? No dia que o Galhardo não estiver dando conta do recado, assumir essa função, né? Sim. Olha, gente, deixei passar uns recados aqui, vamos fazer justiça ao Thiago Trajano. Marinho melhor, diz o Thiago Trajano. Arthur Oliveira, bom dia, amigos. Bom dia, Arthur, tudo bem? O Arthur diz, a verdade é que o Diniz é o melhor técnico do Brasil na atualidade. Vamos chegar lá, Arthur, e tenho certeza que o Lucas vai discordar de você. Vamos lá agora ao Daniel Almeida Rosendo. Everton Ribeiro, há 2 anos, é o melhor jogador em atividade. Realmente, o Everton podia ter entrado nessa lista tranquilamente. Como eu vi gente também pedindo o Vina do Ceará, né? Realmente é difícil você jogar no Ceará. É mais difícil você jogar no Ceará do que... E o Vina tá jogando muita bola mesmo. O Zé Ferreira, eu já li o comentário dele. Vamos lá, então. O Jonathan Santos, meu voto é no Galhardo. Tá jogando muito. Isso aí. E o Davi Lima, Drogba no Corinthians. Mas já passou, Davi. O que é isso, hein? Enfim, gente. Lucas, tivemos também jogo do Palmeiras ontem. O Palmeiras venceu por 3-0. Mas eu acho que, assim, foi um jogo... O Atlético Goianiense jogou bem, mas o que me chamou a atenção mesmo foi no bate-papo que a gente teve hoje de manhã, que você me falou, Tufano, o Palmeiras buscando um técnico estrangeiro tá mais ou menos como eu no Tinder, tá só levando não. Eu quero que você explique essa história, porque eu nunca participei do Tinder, eu sou velho, pô. Quero que você explique essa história. Como é que o Palmeiras só tá levando não? Ô, Thiago, eu não falei isso, porém, o Palmeiras de fato não. Essa conversa não existiu. Mas o Palmeiras de fato só tem levado não. São 3 procuras até aqui. Miguel Ramírez, treinador do Independente Del Valle, disse não. Ariel Roland, treinador da Universidade Católica do Chile, disse não. Na verdade, o Roland falou, olha, eu topo negociar, mas o meu time tem que aceitar. E aí a Católica não aceitou que o Palmeiras abrisse negociação. Ele falou, então eu não abro negociação, ok, não. E o Leandro Quesada, comentarista dos canais Fox Sports, trouxe a informação ontem de noite de que uma terceira opção seria o Sebastião Beccacessi, treinador do Racing, foi auxiliar do Sampaoli na seleção argentina, na Universidade de Chile, etc. E o Beccacessi também, o Beccacessi não quis nem sentar para conversar, não quis nem atender o telefone e disse não. A quarta via é o Heinz. Me parece uma situação curiosa do Palmeiras, porque o Palmeiras não quer o Heinz, é a sensação que eu tenho.
A torcida quer que o Palmeiras contrate o Heinz, então o Palmeiras fica meio naquela assim, putz, vou, não vou, conversa um pouquinho, não conversa. O ESPN.com.br tem dito que o Palmeiras começou a conversar de fato com o Heinz nos últimos dias, e seria essa a opção. Eu acho uma boa opção, desde que você tenha um projeto claro do que você quer e que você saiba que o time com ele vai oscilar e que vai ter que ser uma coisa de longo prazo. Agora, falando do jogo de ontem, uma vitória protocolar do Palmeiras, um futebol pobre, e me chamou muita atenção os 3 gols do Palmeiras, especialmente os 2 primeiros, porque não existiu jogada construída no Palmeiras. É muito pobre, o futebol é muito pobre. O Palmeiras não construiu jogadas de gol. O Palmeiras aproveitou chances erradas do Atlético Goianiense, aproveitou um contra-ataque, depois na outra situação pegou uma saída de bola errada, e não foi nenhuma pressão do Palmeiras que provoca o erro. O Bielsa fala muito disso, é você provocar o erro do adversário. O Palmeiras não provocou erro nenhum do Atlético. O Atlético errou, o Palmeiras, já que você tá me dando a bola, eu vou fazer o gol aqui. Mais ou menos isso. Então eu achei muito pobre o desempenho do Palmeiras, e de verdade, acho que o Palmeiras precisa pensar em longo prazo e pensar especialmente em bom futebol. O Palmeiras até hoje pensou em resultado. O Palmeiras precisa pensar em bom futebol, pensar num projeto de fato do que você quer enquanto conceito de futebol. O Heinz pode ser uma boa opção? Pode ser uma boa opção, mas qual é o projeto? Essa é a questão. Então, para você foi um 3-0 lotérico? Existe isso? Um 3-0 lotérico? Talvez, eu não sei, eu nunca ouvi essa expressão, mas provavelmente, assim, o Palmeiras não jogou para fazer 3-0. Essa foi a sensação que me deixou no jogo, entendeu? Tá com o Lucas nessa, Marcão? Tô sim, eu só queria acrescentar uma coisa, né? Me chama a atenção que se houver um confronto futuro entre Palmeiras e Fluminense, nós vamos ter Heinz contra Hellmann, né? Vai ser um negócio bem legal, né? E aí a maionese vai desandar. Vai, para alguém vai, com certeza. Para um dos dois é bem capaz, se não empatar. E o Tufano falou de Tinder aí, né? Se o Tufano não conhece de Tinder, eu sou da época do Correio Elegante da festa junina, né? E tomei eu tô no Coroa metade. Ah, você tá no Coroa metade. Na verdade, eu não tô em nada, não. Tô muito bem resolvido. Você tá se comprometendo, Melhor deixar claro aqui que daqui a pouco... Edita essa live aí, porque se daqui a pouco me ligam aqui. Daqui a pouco você recebe no interurbano do Rio de Janeiro, né? É complicado, pelo amor de Deus. Mas é o seguinte, sobre o Atlético Goianiense e Palmeiras, o Atlético Goianiense se recusou a jogar, né? Ficou com praticamente o time inteiro na defesa, chamando o Palmeiras para frente. Então, esses 3 gols aí que o Lucas falou, que poderiam não ter, foram meio que fortuitos até, né? Foi coisa meio de o jogo de churrascada ali, né? Vai tocando, uma hora a bola entra. O Atlético Goianiense teve pouquíssimas chances de gol, né? Teve uma, acho que a bola bateu na trave, né? A cobrança de falta, né? Que desviou na barreira ali. E foi nada, né? Quer dizer, foi uma equipe apagadíssima, né? Quem viu o Atlético Goianiense ganhar 3-0 do Flamengo, por exemplo, no começo do campeonato, e viu a atuação de ontem, coisas absolutamente distintas, né? Diferentes. Então, não dá muito para colocar essa vitória do Palmeiras em uma conta muito elevada, dizer que o Palmeiras se acertou, coisa parecida. Vai precisar efetivamente contratar um técnico que saiba domesticar, não vou dizer domesticar, mas que saiba colocar essas peças que eles têm no lugar. É um elenco bom, né, como a gente vem frisando ultimamente, mas o jogo de ontem, realmente, o Atlético Goianiense simplesmente se recusou a jogar. Jogou com praticamente os 11 lá atrás e aí, obviamente, um time com mais qualidade técnica ia marcar, sem dúvida alguma, né? E sabe o que mais me incomodou, Marcos? Eu concordo 100% com a postura do Atlético. E o que me incomodou é que o Atlético jogou outro dia contra o Santos na Vila Belmiro, e o Atlético marcou em cima, pressionou muito bem o Santos, atacou muito mais. Por que você está jogando em casa contra um Palmeiras que vem de derrotas doloridas no Campeonato Brasileiro e você se fecha e abdica de jogar desse modo? Esse tipo de coisa me incomoda muito no futebol brasileiro como um todo, mas especialmente em alguns treinadores. Tudo bem, o treinador do Atlético está ali quebrando um galho por enquanto, etc. Mas me incomoda muito a postura. Perfeitamente. Vamos lá, o pessoal continua mandando aqui os votos da nossa pergunta inicial da live. Ó. O Ivan, ele diz que para ele é o Marinho. Ele fala, boa tarde, pessoal, parabéns por mais essa live. E o voto dele nessa nossa enquete é no Marinho. A Gisele Domingos de Souza, também Marinho. O Jonathan Santos vota no Galhardo. Vamos lá. O Rosinaldo Santos, eles são goleadores. Craque, para mim, é o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro. É que o Arrascaeta está um tempinho parado aí, né? A gente tá falando mas é uma boa lembrança. Por exemplo, o Arrascaeta, aquele jogo contra o Palmeiras. Aquilo foi uma aula de futebol, cara. Uma aula de futebol. Que absurdo jogou. O Arrascaeta, para mim, ele é um jogador com um potencial de nível europeu. Ele não alcançou todo esse potencial de forma regular ali por um período longo.
mas ele é um jogadoraço. Para mim, ele teria futebol para sobrar aqui no Brasil, assim, com tranquilidade. Tá certo. Meu amigo, desculpa se eu errar seu nome, mas convenhamos que é um pouquinho complicado. O Rio de Blan dos Santos. O Galhardo está numa ótima fase, mas dos três, o Pedro é o mais talentoso. Como centroavante, ele é o melhor. O Ivan, novamente, Marinho é o melhor ponto do campeonato. Quanto a isso, acho que não restam dúvidas, né? Vamos lá, o Davi Lima. Pedro está atrás por um queixo. Aí é maldade, hein, Davi? Pelo amor de Deus. Edvirgem Soares do Nascimento. O Pedro ou o Cássio? Pois é, aí também já é outra enquete que a gente pode fazer. Não vamos falar de nariz, pelo amor de Deus. O Edvirgem Soares do Nascimento, Galhardo, e já estou prevendo que ele vai fazer 3 no meu time. Pelo visto, você é corintiano, Edvirgem. O John Luna, o PP joga na Arábia Saudita? Não, ele joga no Grêmio. Poderia estar também, mas convenhamos que o Grêmio está lá atrás, né? Então, isso conta nessas escolhas de craques do campeonato, enfim. O PP foi melhor em jogos da Libertadores do que no Brasileiro. Exato. O Ivan Metsakapa, eu acho que é assim que fala, né, Ivan? O Lucas está melhor que o Palmeiras, não está levando, não. Olha aí, o Ivan bota fé no Lucas. O José Raimundo, Marinho é um bom jogador, mas tem observado que seu temperamento pode atrapalhar uma provável seleção. Dos 3, Pedro... deve ser... Não sei se ele está se referindo, por exemplo, à falta de preparo psicológico, quando ele chorou depois do empate contra o Botafogo no Rio. Será que pode ser isso? Realmente ele pode ser um pouco... Enfim... O Arthur Oliveira, o Lucão é o maior pegador de Mairiporã. Rapaz, você tem um fã-clube, hein, Lucas? Que é isso, cara? O Renan Oishi, único Heinz bom é o ketchup. E a Miriam Saran, fala um nome aqui que não foi citado, o Thiago Volpe. E já que a Miriam falou do Thiago Volpe, vamos falar de São Paulo? O São Paulo, meus amigos. São Paulo que sofreu um bocado ontem. Quem assistiu até os 30, 35 minutos não acredita que foi para os pênaltis, né? O São Paulo vencia por 2-0 e levou empate. E nos pênaltis, um sofrimento. Parecia que estaria até agora cobrando pênaltis lá no Morumbi. Mas meio que a forceps foi, né, o Marcos? O São Paulo está classificado. Eu acho que o Rogério Ceni, um excelente campeonato, tanto no cearense, né? Quanto brasileiro, Copa do Brasil, foi eliminado, mas eu acho que ele errou o primeiro tempo. Ele começou o jogo com 3 volantes, muito defensivamente. Se o Rogério tivesse colocado uma proposta um pouquinho mais, não vou dizer nem corajosa, mas fazendo o que o Fortaleza vem fazendo. Aí no segundo tempo ele acabou tirando um dos volantes quando estava perdendo o jogo, né? Tirou o Ronald e colocou o Yuri César, que aliás foi o cara que deu o passe para o gol de empate, né, do Davi. É David ou Davi, eu não sei qual é a forma certa do nome, né? Até o Dunga, geralmente por exemplo, fala os dois estão certos. David, né? O Dunga, por exemplo, fala David. Falaria David. Mas, enfim, eu acho que o Fortaleza começou a perder a possibilidade de se classificar na escalação, da maneira como o Rogério colocou o time para jogar, né? E olha que o São Paulo novamente jogou com 10 homens em campo, enquanto o Daniel Alves teve no gramado, né? Porque novamente uma atuação pífia dele, né? Jogou mal pra caramba. E realmente tem que dar os parabéns ao pessoal que treinou os cobradores, porque olha, é raro a gente ter visto, não só no futebol brasileiro, viu, Tufano e Lucas, mas em geral, a gente não tem visto um nível de aproveitamento do jeito que foi, né? Num jogo decidindo vaga, tem o aspecto emocional também. Eu acho que o fator torcida, o fato de não ter torcida, ajuda um pouco o jogador a não se perder tanto na hora da cobrança. Porque uma coisa é você ter a torcida ali vaiando, ou até apreensivamente torcendo por você, a responsabilidade que você tem com os seus torcedores, né? Uma coisa é você bater. Então, acho que isso acabou. Mas, de qualquer maneira, estão de parabéns em relação aos tiros de pênalti. E pênalti é aquela história, né? Quer dizer, infelizmente, uma hora aparece alguém ali. E o Léo Pelé, né, que fez o último pênalti nessa semana, que a gente só falou de Pelé, acabou sendo o nome decisivo ali na hora das cobranças. Mas eu dou um ponto negativo, se eu fosse o professor aí dessa escola do Campeonato Brasileiro, eu daria um ponto negativo ao Rogério Ceni pelo primeiro tempo, da maneira como ele colocou o Fortaleza para jogar. Se tivesse jogado um pouquinho mais ofensivamente, o Fortaleza poderia ter saído com a vitória no tempo normal. Perfeito.
Ô Marcos, e assim, eu não me lembro nem de uma cobrança de uma disputa de pênaltis tão longa sem ninguém perder um pênalti. Eu não me lembro de ter visto isso, foi realmente impressionante. A gente vê, os dois perderam 2 pênaltis, mas com todo mundo fazendo, foi realmente impressionante. Eu cheguei a ver já, Tufano e Lucas, ter que repetir o mesmo batedor, né? Porque isso acontece, Sim. né? Se você tiver, tem que repetir. Eu cheguei a ver, não me lembro exatamente quando, né? Mas eu já cheguei a ver. Mas realmente o nível de aproveitamento foi espetacular e a grande maioria das cobranças num nível bom, né? Teve um outro ali que deu um toquinho de mão ali, o goleiro deu uma pegadinha lá, tanto o Vô quanto o Max, né? Que é o goleiro do Fortaleza. Mas, de qualquer forma, foram muito eficientes, realmente, né? Muito, muito legal a gente ver isso daí. Bom, né? Perfeito. Ô, Lucas, e o São Paulo tem sido muito paciente, a direção do São Paulo tem sido muito paciente com o Fernando Diniz. Eu sei que o se não existe no futebol, mas se o São Paulo tivesse deixado escapar essa classificação, que foi por pouco, você acha que ainda teriam paciência com o Diniz lá pelos lados do Morumbi? Eu acho que não. Eu tenho minhas dúvidas, porque o Raí parece bancar muito o Diniz, mas a pressão seria fortíssima em cima dele, né? Ele falou, inclusive, em coletiva essa manhã, eu acompanhei, que ele tem muito respaldo da direção do São Paulo. Mas fica complicado, né? Eliminado no Paulista, eliminado na Libertadores, na primeira fase, eliminado no Brasileiro, enfim, fica realmente muito complicado. Eu listei aqui alguns pontos, eu concordo 100% com o que o Marcos falou da postura do Fortaleza no primeiro tempo, mas eu listei aqui alguns pontos do jogo no segundo tempo, que para mim é algo inaceitável dentro do São Paulo. Vamos lá. O São Paulo não conseguiu, dos 45 minutos finais, o São Paulo não conseguiu em momento nenhum controlar o jogo. Não controlou o jogo, não teve muito mais posse de bola, isso com vantagem no placar. Não controlou o jogo. Em alguns momentos até jogava bem, mas sempre sendo pressionado pelo Fortaleza. O Fortaleza sempre conseguindo espetar um pouco o São Paulo. O São Paulo não conseguiu segurar a bola, o São Paulo não trocava ali mais do que 5 passes consecutivos. Isso para o time do Fernando Diniz, que tem essa característica de trocar muitos passes. O São Paulo chega no final da partida, ele consegue o segundo gol no momento em que o Fortaleza era melhor, e exatamente nesse momento, o Fernando Diniz, que estava na cabine, o Márcio Araújo, que estava no banco, né? Ele tira todos os atacantes que ele tinha possíveis no mundo e começa a encher o time de zagueiros, chama o Fortaleza para o seu campo de defesa. E o Fortaleza, consequentemente, empatou. Isso é inadmissível. Como que você tem 2-0, você tem um time que trabalha muito a bola, acostumado a ter posse de bola, acostumado a trabalhar muito bem quando tem a bola, e você simplesmente abdica de jogar, ao invés de controlar a partida, ao invés de trocar passes, segurar a bola no meio campo. Isso é meio básico até do futebol, né? Você se fecha ali e tudo bem, seja o que Deus quiser. O empate foi muito justo, no final das contas, por conta da postura do São Paulo, por conta dos 10 minutos finais. Não tinha, se o São Paulo fosse eliminado ali, não teria justificativa. Mas jogamos melhor no primeiro tempo. Tudo bem, mas você abdicou de jogar por 10 minutos. Isso não existe no futebol. Acabar passando por conta do Volpe, por conta da frieza dos seus batedores. Concordo que o estádio vazio facilita na hora da cobrança do pênalti, a pressão é menor, né? E conseguiu a classificação. Mas eu acho que tem sim que olhar e rever uma série de pontos ali, especialmente em postura do time, porque se joga contra um time um pouco mais qualificado, de repente o Fortaleza tinha buscado a virada, cara. Enfim, é meio imprevisível, mas o São Paulo correu um risco absolutamente desnecessário. Tá certo. Vamos acionar... Você tinha alguma coisa para falar sobre isso, Marcos? Não, concordo plenamente com o que o Lucas mencionou e só ressaltar realmente que faltou um pouco mais de coragem para o São Paulo. O Diniz acabou colocando um monte de gente ali para tentar evitar a jogada aérea, né? Ele acabou tomando gol exatamente assim, quer dizer, ele inflacionou a defesa dele com gente para espanar ali e acabou tomando gol nessa situação, ou seja, a fórmula não funciona definitivamente, mas é tal negócio, né, o cara, eu acho que é um tipo do jogo para servir de lição até para o próprio Diniz, né, que conta com uma garotada muito boa, a gente tem que fazer justiça, né, o Brenner que fez os 2 gols do São Paulo, quer dizer, o São Paulo tem uma molecada lá que realmente dá conta do recado. Não é perseguição, juro. Daniel Alves, se você estiver vendo, se um dia alguém falar para você, pensa que eu tenho alguma coisa contra você, acho que você é um baita jogador, uma figura legal, bacana, nada contra. Mas o teu momento no São Paulo não está sendo bom. Eu acho que o São Paulo está perdendo com a titularidade do Daniel Alves. Ele está assistindo sim, viu, Marco? Ele mandou um zap agora há pouco aqui. Enfim, mas vamos acionar nossos amigos internautas. O Jonathan Santos, o melhor jogador do mundo é o caça-rato, joga o fino do fino. Pois é, mas a gente está falando sobre o melhor do Brasileirão, o meu caro Jonathan, então infelizmente o caça-rato não coube aqui. O Volney Pereira, e o que no caramba?
Caramba, hein, Volney, desculpa aí, cara, mas aqui a gente tinha que escolher 3. O Vilmar Marques Souza, o Galhardo. O Ivan, mais uma participação aqui falando sobre o Palmeiras. O Palmeiras está sendo um dos menos piores do campeonato. Realmente, está sendo um dos menos piores. Tem time bem pior. O Alex Oliveira, aqui com pedidos um pouco esquisitos, hein, Alex? Olha, isso aí eu não vou poder atender, não, rapaz. O Wellington Queiroz. Marinho acha que joga mais do que realmente joga. A mídia coloca ele em um status que não está. Apenas um bom jogador. Olha aí, criticando o nosso Marinho, Lucas. Como é que pode? O José Raimundo. Os treinadores brasileiros entram sem esquema tático, não treinam, não estudam novas surpresas para engrandecer o futebol e, consequentemente, o jogador crescer. E o José Raimundo ainda opina, Pedro é o melhor dos 3. Tá certo. Marcão, e voltando um pouquinho a falar sobre o clássico entre Inter e Flamengo ontem, foi o clássico dos líderes de 2 bons técnicos estrangeiros que estão trabalhando no Brasil, né? O que você sentiu de diferente do que a gente está... Porque, para muita gente, foi o melhor jogo do campeonato. O que esse jogo apresentou de diferente que os jogos com técnicos brasileiros não apresentam? Eu acho que é a proposta de jogo, né? São 2 treinadores que eu acho que no histórico, né, na cabeça deles, eles pensam assim, pô, eu tô treinando uma equipe brasileira. O que é o futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro é jogar. Quando o cara lembra do futebol brasileiro, eu acho que, não sei, me passa pela cabeça, tô falando que o treinador lembra dos grandes nomes do futebol brasileiro, que eram caras que jogavam ali do meio de campo para frente, grandes craques que a gente teve, né? E tem ainda, é claro, mas tivemos grandes nomes. Então, concordo que, na minha opinião, realmente foi um jogo, talvez, tivemos algumas outras boas partidas no Campeonato Brasileiro, mas essa realmente foi mais destacada, por isso que eu até chamei a atenção, que era uma pena, né, a gente não ter um público, era um jogo para Beira-Rio cheio, ou, eventualmente, se o jogo fosse no Maracanã também, para Maracanã cheio, porque as 2 equipes jogaram com uma proposta muito ofensiva. Gostei demais, realmente, da maneira como eles jogaram, mas ainda acho que o Cudê tenha o elenco mais na mão. O Domi tem uma equipe mais forte, isso é indiscutível. Mas o Cudê, até pelo tempo já que está trabalhando, consegue administrar as peças dele ali com mais facilidade, né? Ele conhece mais o elenco já está mais afeito ao elenco, apesar de também ter vindo de fora, mas já está trabalhando há mais tempo. E, de uma certa maneira, Tufano, parabenizar, inclusive, a diretoria do Inter, que a turma do Amendoim no Beira-Rio começou a dar uma chincalhada nele por causa dos Grenais, né? Aquela coisa de não perder sempre para o Grêmio, tá no jejum aí há um tempo em relação aos Grenais, mas o futebol é muito mais do que isso. Tudo bem, o Grenal é importante para o histórico lá dos gaúchos, mas, de qualquer forma, eu acho que ele está fazendo um ótimo trabalho. Foi um grande duelo, foi uma grande disputa. Eu gosto da maneira como os 2 times jogam. Agora, na minha opinião, é mais difícil ser treinador do Inter do que ser treinador do Flamengo. Tá certo. Quer explanar sobre isso, Lucas? Só um ponto que eu vejo de muita diferença entre os 2 treinadores, além do Sampaoli, para todos os treinadores brasileiros. É o nível de intensidade que eles conseguem implementar nos seus times. É uma coisa absurda, assim, né? A diferença é gritante. Você assiste um jogo dos times do Felipão e assiste... Não estou dando o Felipão, é um exemplo X, tá? O Luxemburgo, que estava trabalhando ao mesmo tempo. E assiste o Internacional fazendo marcação, por exemplo. A intensidade é gritante, assim, é bizarro. O jogo de ontem foi, em nível de intensidade, foi nível europeu. Acho isso importante destacar, foi um jogaço mesmo. Perfeito. Aqui temos um comentário do Valentim Sanches Serafim. Tirem isto do ar, por favor. Isto é o tipo de informação que menos importa hoje no Brasil. Tá bom, Valentim. Espera aí que eu já estou tirando, tá bom? Vamos lá, agora o José Prado. Não está na hora do Diniz colocar o Daniel Alves no banco? O Marcos defende muito isso, hein, aqui. O Marcos que está perseguindo o Daniel... Brincadeira, não está perseguindo, não. O Marcos está avaliando o momento dele, né? Realmente ele não vive o seu... muito longe do seu melhor momento, e inclusive nem o seu melhor momento no São Paulo. Vamos ao Davi Lima. Do jeito que o São Paulo está e continuar assim, próxima fase eliminado. Realmente o São Paulo costuma engasgar na Copa do Brasil, né? Tanto que nunca ganhou. O São Paulo dá para chegar na final da Copa do Brasil? Pergunta o Natal Alves Barreto. Gente, é possível, São Paulo? Vocês botam fé no São Paulo nesse mata-mata, nessa sequência? Eu acho que não. Se eu tivesse que apostar, acho que o São Paulo não briga pelo título da Copa do Brasil.
Mas é mata-mata, né? Mata-mata, aquela velha máxima do tudo pode acontecer, de fato existe. Ontem o Fortaleza quase não conseguiu a virada nos últimos segundos do jogo. Enfim, mas pensando de forma fria, eu acho que o São Paulo não é candidato ao título da Copa do Brasil, não. Perfeito. Quer falar, Marcos? Não, concordo com o Lucas também. Acho que dificilmente São Paulo chega à final. Aliás, vai ter sorteio, né, para saber os próximos confrontos. Sim. Aí, né, que a gente vai saber com quem que o São Paulo e vai. Todo mundo vai pode pegar todo mundo também, tem isso. Não tem critério agora, né, Lucas? Agora não tem nada de. Lembrando que o São Paulo e Fortaleza meio que se adiantaram, né? Ainda quarta-feira vai ter Corinthians e América, todo mundo vai jogar ainda. O jogo foi antecipado, né, da rodada da Copa do Brasil, né? O José Prado informa que teve sim o jogo do Ituano e Guarani esse ano, tivemos mais pênaltis que os de ontem. Realmente, José, eu me lembro, inclusive, vocês se lembram no Paulistão que quando empatava, cada time ganhava um ponto e se disputava mais um ponto nos pênaltis? Eu lembro do Palmeiras com não sei quem que foi perto de 20 pênaltis, e eram 3 pênaltis, mas chegou perto de 20. A questão aqui, o José Prado, é sem ninguém perder pênalti. É um absurdo, eu nunca tinha visto isso. Sem ninguém perder, realmente foi... porque na série alternada poderia acontecer de um perder e o outro também na sequência, né? Então, aí, dessa vez, realmente, o aproveitamento foi extraordinário, né? Mas bem lembrado pelo Prado aí, esse confronto aí do Guarani também, né, nesse ano. Olha aí, o Arthur Oliveira, para vocês, quem é o pior jogador do futebol brasileiro? Arthur. O pior? É uma pergunta difícil e a disputa é forte aí, viu? Realmente, infelizmente, né? Hoje em dia a gente vê cada jogador subindo para o profissional, muito cara que é bancado por empresário, enfim. Aí daria uma discussão enorme aqui. Poderia falar a maior decepção, né, que a gente tem hoje, talvez seja o Luan, né? Nossa! Sim, talvez seja o Luan. Não vou dizer que é o pior, ele tem não tem que ser pior. Aliás, é uma decepção justamente por saber que ele é bom, né? Por saber que é bom, exatamente, né? Porque ele tem nível para não ser considerado o pior jogador do Brasil, talvez nem seja, mas realmente é um jogador que, meu Deus, tá vivendo um momento terrível. O Ivan fala aqui, Tufano e Marcos, depois dessa quarentena temos que marcar um churrasco na casa do Lucas. Se o Lucas convidar, eu tô dentro, rapaz, vamos lá. E lá se faltar alguma coisa... O Tufano tem 3 metros de altura, ele deve comer feito um leão, deve ser foda o churrasco. Se faltar alguma coisa lá na Serra da Cantareira, o caminhão vai passando na rua e já vai abastecendo a churrascada ali, né? Não tem isso. Mas aqui, olha... Eu preciso esclarecer que eu até comentava antes de começar com vocês aqui, que agora há pouco passou o caminhão de banana na minha rua. Se por um pouquinho não tinha que mutar aqui meu microfone, vocês não ouvirem a oferta da banana nanica hoje aqui. Mas só para destacar que os churrascos aqui em casa são sempre regados a Senbei Oishi, tá? Vocês deveriam conhecer. Tá? Vamos faturar aí, hein? Vamos anunciar na live, pô. O padrão me ensinou. É o melhor senbei que existe na face da Terra. Se você colocar o senbei Oishi com sorvete, nossa senhora, mas enfim, segue a live aí. Vamos lá. O José Prado, aquela pergunta do Arthur, o José Prado respondeu aqui. Augusto, o pior é o Tietê, com certeza. O Alex Oliveira fala, o pior é o Luan. Nunca foi bom. O Luan citado pelo Marcos não como o pior, mas como uma decepção realmente. Pois é, tivemos também ontem uma derrota do Santos. O Santos para o Fluminense. E eu acredito que o Lucas queira falar sobre esse tropeço do Santos no Rio. Lucas, você acha que o Cuca está perdendo um pouco o controle do Santos, que já esteve bem controlado nessa temporada? Controle acho que não, Thiago, mas é o seguinte também, cara. Você tá de folga num domingo, aí você fala, eu vou assistir um jogo... Para mim, o melhor jogo das 4 horas da tarde seria o Santos e Fluminense, os dois times brigando para entrar no G4. Você vai assistir descompromissado, tranquilo, folga, né? Você não vai passar raiva. Vou assistir esse jogo aqui com prazer hoje. Eu fiz muitas anotações desse jogo, mas eu vou tentar ser rápido. Se eu me alongar, vocês me cortem. Tá bem. O Santos saiu reclamando da arbitragem. De fato, a arbitragem errou muito contra o Santos. Para mim, foram 4 erros importantes e 2 que influenciaram muito no placar, que seria a expulsão do Hudson e o segundo gol, que eu não vi falta de verdade. O primeiro eu não vi falta, não anularia. Acho que o Santos foi prejudicado. Mas tudo bem, a arbitragem erra para todos os lados o campeonato inteiro. E a arbitragem ruim, você supera com organização, com escalação correta, você supera com um time bem montado. O Santos não teve isso ontem.
quando eu via a escalação do Santos antes do jogo, eu já sentei na TV e falei assim, bom, aquele negócio de assistir sem passar raiva e descompromissado, acho que foi pro saco, porque o Cuca tá fazendo algo bizarro. Vamos lá. O Santos não mereceu nem empatar o jogo, então reclamar de arbitragem é bizarro, porque o Santos não mereceu sequer empatar a partida. A partida foi muito ruim. Por que o Santos perdeu? O Santos perde porque começa com uma escalação bizarra, que indicava ser um 3-4-3, que na verdade foi um 4-3-3, com o Luan Pérez na lateral esquerda, o Laércio, que é o pior zagueiro do Santos, de titular pelo lado esquerdo, e o Veríssimo, que é o melhor, jogando pela esquerda, ele foi para a direita. E aí a linha de 4 era finalizada com o Madison. Já começou errado por aí. Aí o Santos tinha 2 volantes, Pituca e Jobson, nenhum meia, e 4 atacantes. Era um 4-2-4. Assim, desculpa, isso não funciona. Não tem como funcionar. Nenhum meio em campo, tá? Nenhum meio-campista em campo. Quem fazia a função de meio-campista de falso 9 era o Marinho e o Soteldo, que ficavam se revezando. Então não tinha como dar certo, não tinha. O primeiro meio-campista a entrar em campo no time do Santos foi o Jean Mota aos 35 do segundo tempo. Por quê, Cuca? O Jean Mota não sabe jogar futebol, ele não pode jogar 90 minutos. O Lucas Lourenço, talentosíssimo, não pode jogar os 90 minutos. Aliás, o Lucas Lourenço joga 5 minutos por jogo, assim, é bizarro, e é um menino de muito potencial. O Ivonei não pode jogar meio tempo que seja, não sei. Aí o Santos foi amassado pelo Fluminense, conseguiu achar um gol porque o Marinho tá iluminado, uma fase absurda. E a solução do Cuca, diante de um time jogando muito mal, foi: tira o Laércio, aí ele acerta. Coloca o Arthur Gomes. Aí ele erra completamente, ele colocou o Arthur Gomes para ser o armador. O Arthur Gomes é um ponta bem mais ou menos. Tá errado. O que mais que eu anotei aqui? Ele tira o Jobson, que era o volante que tinha o passe, e coloca o Alisson, que é o volante que não tem o passe, que não tem... Desculpa, o Alisson não tem qualidade. Não é jogador para jogar no Santos. Adoro o Alisson. Um cara muito esforçado, mas não é esse nível. E aí o Alisson se machuca minutos depois, o que ele faz? Ele tira o Alisson machucado e coloca mais um atacante. Nesse momento, ele jogava com uma linha de 4, um volante, que era o Pituca, e 5 atacantes. 5 atacantes. Não tem como funcionar. E aí foi bizarro. É assustador olhar o time do Santos jogando e ver o time tão bagunçado dessa forma. Aí você junta toda essa bagunça com uma zaga num dia péssimo, porque todo mundo da defesa jogou mal, com exceção do João Paulo, e aí não tinha como vencer. 3-1 pro Fluminense, justíssimo. O Cuca, para mim, é bom treinador. Eu gosto do Cuca. Eu acho o Cuca um cara útil pro futebol. É um cara que foge do lugar comum. Ele muitas vezes ele consegue sair da zona de conforto dele. O trabalho é muito bom, porque o Santos tinha tudo para ser rebaixado nesse ano. Para ser rebaixado mesmo. O Santos não paga salário, o Santos não podia contratar... Aliás, não pode contratar jogador. O Santos envolvido em 1000 dívidas, 1000 polêmicas, tudo bagunçado. O Cuca consegue colocar o Santos no 6º lugar. Isso é muito justo, o elogio é muito justo. Só que os trabalhos do Cuca normalmente têm prazo de validade, têm limites que chegam razoavelmente rápido. Me parece que o trabalho do Cuca chegou no limite do Santos. Ele não consegue fazer o time jogar mais do que já jogou. Por culpa dele? Por culpa dele. Ele tá reclamando do elenco. Eu não tenho meia, ele falou ontem. É mentira. O Lucas Lourenço é muito bom jogador, dá chance pro menino. O Wagner Leonardo é muito bom zagueiro, dá chance pro menino no lugar do Laércio. O Jean Mota é um meia razoável, coloca o Jean Mota pra jogar, sabe? É mentira dele. Ele tá tentando justificar o mau trabalho nesse momento. E aí você pode falar, poxa, Lucas, mas o Santos ficou 10 jogos sem perder. Tá na zona de classificação para Libertadores, segunda melhor campanha da Libertadores nesse ano. É verdade, mas se você pegar os últimos 6 jogos, o Santos jogou muito mal, muito mal. E se não fosse o João Paulo, que está numa fase iluminada, aliás, que goleiraço, o Santos certamente estaria de 10º para baixo. O time está oscilando para baixo. A questão é que conseguiu algumas vitórias no talento individual de alguns jogadores no ataque e no talento do João Paulo. Então, me parece que o time chegou no limite. O que não significa que vai entrar em decadência agora. Agora, mais do que isso, eu acho que ele não tira. Infelizmente, para o torcedor santista, eu acho que é isso. Imagino que o torcedor santista ficou irritado com essa partida. Tá certo. Eu já vou acionar o Marcão, só vou algumas observações dos nossos amigos internautas aqui. O Arthur Oliveira, o Lucas falando dos erros do Santos é tão intenso, né? E o Alex Oliveira, esse Lucas fala que é corintiano, mas no fundo ele torce para o Santos. Ele não torce para o Santos. Mas o Lucas é um grande fã de artistas como Lucélia Santos, e ele também gostava muito do Djalma Santos, tá bem? Marcão, e o Fluminense, hein, rapaz? Todo mundo achava que o Fluminense ia brigar para não cair, tá no G4. Esse Odair é bom mesmo, hein? Eu ia chamar exatamente a atenção para isso, concordo com relação ao que o Lucas falou sobre a fase decrescente do Santos nos últimos 6 jogos, né? Mais ou menos é isso que você citou, né, Lucas? E
Mas me surpreende realmente a campanha do Fluminense. São 29 pontos, com o mesmo número de jogos que o Flamengo e o Inter, né? São 6 pontos apenas atrás, e com um elenco, nossa, não dá nem para comparar, né? O que a gente tem no Fluminense, que está sabendo ali, o Odair, ele não simplesmente está sabendo utilizar os meninos, a garotada de uma maneira legal, está sabendo conduzir bem a postura da equipe em campo. É um treinador que eu já gostava na época do Internacional, é um treinador que, olha, é um dos grandes destaques entre os treinadores nos últimos anos no futebol brasileiro. Que às vezes, quando a gente analisa uma derrota, a gente acaba explorando muito mais o lado derrotado e não, às vezes, do vencedor. No caso específico do Fluminense, eu acho que também teve mérito ali muito grande do Odair, da maneira como ele colocou a equipe para jogar. O Fluminense ainda teve outras oportunidades de gol. O João Paulo realmente está fazendo tá no momento... Aliás, o Santos vem de bons goleiros, né, nos últimos anos, né, uma posição que se o meio de campo, a falta de criatividade ali do meio de campo está sendo uma tônica do Santos aí recentemente, a questão de goleiros ela está sendo bem resolvida ultimamente. Eu realmente tenho gostado muito da maneira... Não sei até quando o Fluminense vai se manter ali em cima, né? Mas de qualquer maneira eu acho... Chama muito atenção. Uma equipe que está só a 6 pontos do Inter e do Flamengo. Isso é realmente impressionante. Parabéns ao Odair Helman. Aliás, é o bola cheia do Portal Terceiro Tempo. Se você dá uma olhadinha lá nos bolas, né? Temos o bola cheia e bola murcha. O Odair Helman é o bola cheia. E o Jorginho, né? Depois de 13 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, foi dispensado do Coritiba. É o bola murcha da semana aí da segunda-feira, para começar a segunda-feira. Marcão, boa lembrança, hein? A gente tinha falado que ia fazer uma brincadeira aqui com o pessoal que participa com a gente sobre o bola cheia e o bola murcha, né? A gente tem essa seção no nosso site, que depois o Fantástico copiou, vai fazer o quê, né? Mas a gente tem essa seção bola cheia e bola murcha aqui no nosso site, e a gente coloca ali quem que é o bola cheia e bola murcha da rodada, como o nome já diz. Enfim, Marcos, eu quero que você, amigo internauta, dê o seu bola cheia e bola murcha, e eu vou perguntar agora para o Marcos. Os seus escolhidos, Marcão. São esses exatamente que estão na home do Portal Terceiro Tempo. O Odair Helman, para mim, é o bola cheia da rodada, justamente por esse aspecto. Poderíamos citar outros, o Galhardo que continua fazendo gol, o Pedro, enfim, tem o Everton Ribeiro, tem muita gente que foi bem na rodada, né? De maneira geral aí. Mas eu fico com o Odair Helman como bola cheia. E o Jorginho, né? É um treinador que... Tudo bem, o elenco do Coritiba é muito fraco, é um seríssimo candidato a ser rebaixado. Aliás, olha, do jeito que está o negócio, não me lembro do futebol paranaense ter ficado sem representantes, né? E se a coisa continuar assim, o Atlético Paranaense também está ali embaixo. Perdão. E é capaz da gente não ter representante paranaense. Então, para mim, é Odair, 2 treinadores dessa vez. A gente tem, às vezes tem 2 jogadores, às vezes tem treinadores, jogadores, às vezes tem um time inteiro como bola murcha ou bola cheia, mas dessa vez eu vou ficar exatamente com o Odair Helman como bola cheia e com o Jorginho como bola murcha. Tá certo, Lucas. Agora eu vou passar para você e não vale o Cuca como bola murcha. Não vale? Não vale. Já falou muito do Cuca. Então, me desculpe, eu vou me retirar da live. Nossa, você ferrou meu voto, cara. Assim, bola cheia, sem dúvida nenhuma, pra mim, é o Pedro. É impressionante que ele jogou contra... Se ele não tivesse jogado nada e tivesse aplicado aquele chapéu, que ele mata a bola morre no peito dele, ele dá o chapéu sobre o jogador do Inter, que eu não identifiquei quem é, só isso aí já faria dele bola cheia da rodada. Mas ainda assim, ele jogou muito, meteu o gol, enfim, que centroavante. Agora, já que eu não posso votar no Cuca, que monta time sem meia... Pode sim, mas agora eu vou fugir, porque senão vai ficar a sensação de que eu não teria uma segunda opção de voto, que eu não consigo fazer essa análise. Tô brincando. Já que eu não vou votar no Cuca, que não monta time com meias, eu vou votar no Jair Ventura. Porque tem gente falando, o Jair Ventura montou um ferrolho e não perdeu do Galo, cumpriu a missão. Foi vergonhosa a partida do Sport sábado, vergonhosa. Não deu um chute no gol. Aliás, deu um chute no gol aos 35 do segundo tempo e mais nada. Aí podem falar, mas não sofreu nenhum gol. Não sofreu nenhum gol porque o Atlético foi incompetente, porque o Atlético chutou 30 bolas no gol do Sport. Então, para mim, o bola murcha é o Jair Ventura pela postura. Achei muito covarde. Bom, eu vou opinar também. Para mim, o bola cheia é o Pedro. Realmente, o que ele jogou contra o Internacional foi um absurdo. Você já falou do chapéu dele, mas teve uma hora que o zagueiro veio seco, ele girou para a esquerda e carregou a bola sozinho. Cara, ele tá jogando muita bola e não é só dentro da área. Ele joga muito fora da área também, ele é impressionante. E como é que você coloca o Gabigol no time agora? Pois é, vai ter que colocar junto com o Pedro, não tem como tirar o Pedro do time. Não tem como. E o meu bola murcha é o Fernando Diniz, cara, porque apesar de São Paulo ter passado, ele conseguiu complicar um jogo facílimo. A classificação estava na mão de São Paulo até os 35 do segundo tempo.
Se o São Paulo perde essa classificação, como quase perdeu, seria imperdoável. Enfim, o pessoal tá comentando aqui, o Davi Lima falando que o chapéu foi no Rodrigo Lindoso, perfeito, Lindoso que é bom jogador, né? Mas foi impressionante, ele matou a bola dormiu no peito dele, quicou no chão, ele levemente subiu para passar por cima do Lindoso. O Augusto Correia, mas tá louco, puxa saco do eixo Rio-São Paulo. Rapaz, não é assim não, a gente tá falando do Inter aqui também, não tá não? O Renan falando, bola cheia é o Sid Bacon. Quem é o Sid Bacon? Eu não sei quem é o Sid Clay. Tô me fazendo desentendido aqui. Ai, cara. Eu acho esse apelido muito bom, cara. Bom. Vamos lá, o pessoal mandou aqui o bola cheia, bola murcha, mas eu perdi, rapaz. Vamos lá, cadê? O Dodge joga muita bola, diz o Davi Lima. Joga muita bola. O Arthur Oliveira, o bola cheia é o Pedro e o bola murcha é o Daniel Alves. Também caberia para o Daniel Alves, viu? Realmente, ele foi muito mal na partida de ontem. E como tem vindo nas partidas pós-pandemia, né? É impressionante. Ele passou um tempo machucado. E o Nil... Desculpa, Lucas. Desculpa, Thiago. Cara, não seria a hora de voltar para a lateral? De verdade. Ele não tem rendido. Ele não tem rendido. Semana com lateral? Jogou. E foi mal, inclusive. Mas ele não tem rendido como meia. E o São Paulo tá com dificuldade na lateral. O Juan Fran machucado. O Igor Vinícius... ele esteve machucado um período, também não voltou bem. Eu acho que seria a hora de pegar uma sequência na lateral, de verdade. O Nil Contini também dando bola murcha aqui pro Daniel Alves. Realmente tá difícil de defender o Daniel Alves. Isso aí, Marcão. Mas agora vamos falar sobre automobilismo. Vamos lá. Rapidinho, dar uma palavrinha para os nossos amigos que acompanham a home de automobilismo do portal Terceiro Tempo, canal Bela Máquina. Aliás, já chamando a atenção para vocês, que tem uma matéria especial sobre o recorde batido pelo Lewis Hamilton ontem, né? Agora, ele estava empatado em 91 vitórias com o Michael Schumacher, venceu, fez a pole no GP de Portugal, lá em Portimão, e venceu a corrida, aliás, foi de uma maldade, entre aspas, do Hamilton, né? Porque o Bottas liderou o primeiro treino livre, o segundo treino livre, o terceiro treino livre. Aí a classificação tem 3 fases, Q1, Q2 e Q3. O Bottas liderou o Q1, liderou o Q2, e na hora da onça beber água, como a gente costuma dizer, o Hamilton foi lá e cravou a pole. Ele está com 77 pontos de vantagem no campeonato. Tem, então, uma matéria especial com toda a relação de todas as 92 vitórias do Hamilton na Fórmula 1, desde que estreou em 2007. O ano de estreia dele já ganhou 4 GPs. Tudo bem, ele estreou por uma equipe vencedora, a McLaren, mas ele só estreou por uma equipe vencedora, a McLaren, na época, que era uma equipe super vencedora, porque ele vinha de uma qualidade muito boa desde o kart, das categorias de base, e tinha, entre aspas, sido adotado pelo Ron Dennis, né, que era, então, o chefe de equipe da McLaren. Por isso, ele começou numa equipe forte, com o pé direito, rivalizou ali com o Alonso, né, em 2007, acabou sendo vice-campeão Alonso terceiro, e correndo por fora, o Kimi Raikkonen acabou sendo campeão com a Ferrari naquele ano de estreia do Hamilton. Então tem essa matéria especial. O GP de Portugal foi extraordinário, um começo de corrida muito legal, porque a pista estava meio úmida, pouca aderência, é um circuito que teve um asfalto recentemente reformado. E falando em Kimi Raikkonen, exatamente, esse campeão de 2007, a primeira volta dele foi um negócio cinematográfico. Ele largou em 16º e completou a primeira volta em 6º lugar. Então, para quem acha que aquela volta do Ayrton Senna em 93, no GP da Europa, em Donington Park, foi a maior volta de todos os tempos, eu sei que é meio difícil falar alguma coisa sobre Ayrton Senna, que não seja para endeusar o Ayrton, excelente piloto, tricampeão mundial de Fórmula 1, mas a primeira volta do Raikkonen, ultrapassando mesmo, quer dizer, ninguém ali bateu, nada, ultrapassou realmente, tudo bem, terminou a corrida em 11º, porque a Alfa Romeo não tem carro para chegar lá na frente, mas foi uma corrida muito legal. O Hamilton acabou ganhando, Bottas em segundo, o Verstappen, que é outro piloto extraordinário, chegou em terceiro. Destaque também para o Pierre Gasly, chegando em 5º lugar com a AlphaTauri, é um piloto seríssimo candidato a estar numa equipe mais forte ainda no ano que vem. E na semana próxima, já no domingo, aproveitando essa logística ali de estar em Portugal, nós vamos ter um grande prêmio em território italiano. Na verdade, é uma república independente, San Marino, né? Mas não vai poder chamar GP de San Marino em Imola, que não recebe corrida de Fórmula 1 desde 2006. Justamente por uma questão contratual, o nome Imola não vai poder ser utilizado, então vai ser o grande prêmio da Emília-Romanha no próximo domingo.
E o Lewis Hamilton, aí restando 5 etapas para o final do campeonato, caminha a passos largos para conseguir o seu 7º título e também, aí no caso, empatar com o Michael Schumacher em campeonatos, viu, Tufano e Lucas? Vai ser mais um final de semana para o Hamilton tentar se aproximar desse outro recorde do Michael Schumacher, outro grande piloto da Fórmula 1 historicamente. Não temos estoque na semana que vem, aí depois só na outra vamos ter 2 etapas em Curitiba, mas aí depois a gente fala nas próximas lives sobre isso daí, tá bom? Perfeito. Nilton tinha aqui uma interação sobre Fórmula 1, Marcos. Não tem como não ser torcedor e fã do Hamilton. Além de ser um cara fã do Brasil e humilde, será sem dúvidas um mito na Fórmula 1. Já é, né, Marcos? Já é, e também está tendo um papel extra-pista espetacular, né, no combate ao racismo, um cara que está levantando a voz em relação a essa causa, né, que a gente também deve defender. O Hamilton chamou, né, levantou essa bandeira, não está levantando só a bandeira O Hamilton não levanta só a bandeira do país dele no carro, né, está levantando bandeiras mais importantes. É uma coisa que acho que valeria a reflexão para outro momento. O Hamilton talvez seja o maior esportista da atualidade. Talvez o Hamilton seja o maior esportista do século XXI. Não sei se estou forçando a barra, mas enfim, discussão para outra hora. Mais do que o Messi? Cara, talvez, não sei, teria que pensar. Temos no basquete muita gente boa também. É um assunto... Né? É difícil, mas acho que valeria uma boa discussão. Sim. Usain Bolt. Exatamente. Michael Phelps, talvez. Michael Phelps, né? É complicado. O pessoal mandou mais bola cheia e bola murcha. Antes de encerrar, vamos ler aqui. O Jefferson Aparecido de Oliveira, ele que é de Rio Claro. Um abraço para Rio Claro, hein? O bola cheia é o Pedro, do Flamengo, e o bola murcha é o Luan, do Corinthians. Dinheiro mal gasto. O cara deu bola murcha pro Luan, mesmo se ele ter... Tá certo, Jefferson. Obrigado pela sua participação, hein? Continue conosco. Vamos lá, o Augusto Correia, a bola cheia é o Thiago Galhardo, e o bola murcha é o juiz do jogo entre Inter e Flamengo. 7 minutos de acréscimo? Bah! Não sei para quem você torce, hein, Augusto? Por esse bah aí, eu acho, que isso, tio? Eu acho que você é carioca depois desse bah. O Arthur Oliveira, bola cheia foi a live de hoje. Parabéns por terem batido 240 pessoas assistindo. E o bola murcha é o Lucão, que não foi no meu aniversário. Pô, gente, obrigado mesmo, hein? Hoje realmente foi muito bem. Muita interação aqui com a gente. Depois de uns probleminhas de internet na quinta-feira, hoje eu acho que rolou tudo legal, né? Vou aproveitar, viu, Tufano? Desculpa, posso falar rapidinho? Vou aproveitar para dar o pneu cheio, então, vai para o Hamilton, tá? E o pneu murcho eu vou dar para o Mattia Binotto, porque o Mattia Binotto, que é o chefe da Ferrari, o Leclerc acabou chegando em 4º, né? E o Vettel acabou chegando em 10º. O Vettel está totalmente desmotivado, foi mandado embora da Ferrari antes da temporada ter início, quer dizer, um total desrespeito. E o Mattia Binotto saiu com a seguinte frase ontem, que ele esperava mais do segundo piloto dele. Quer dizer, um tetracampeão do mundo, né, o Sebastian Vettel, foi rebaixado, e é o tipo da declaração que eu não consigo entender de um chefe de equipe fazer publicamente. Você pode chegar para o cara e falar, Vettel, que atuação horrível que você teve, o que aconteceu? Estamos dando um carro igual para você e tudo mais. Então, lamentável a atitude de um chefe de equipe, de uma equipe da dimensão, do tamanho da Ferrari, levar a público uma palavra, e um desrespeito total, né? Um tetracampeão mundial de Fórmula 1, que por mais que ele esteja passando por uma fase ruim hoje, aliás, por isso eu estou torcendo muito para o Vettel no ano que vem na equipe nova, na Aston Martin, hoje Racing Point, dá o troco, né? Diz que a vingança é um prato que a gente come frio, né? Vamos ver. Isso aí, Marcão. Me despeço de você, então. Muito obrigado e um abraço. Abraço para você, Tufano, abraço para você, Lucas, abraço aos nossos amigos internautas, obrigado pela participação, pelo carinho de vocês. É isso aí, continuem com a gente, que a gente vai bater muito papo sobre tudo, sobre futebol, sobre automobilismo, trazer um pouquinho de discussão aí para a gente conversar. Obrigado, um abraço, boa semana a todos aí, muita paz para vocês. Perfeito, Lucas, um abraço para você também, hein? Valeu, Thiagão, um abraço para você, para o Marcos, para todos que nos assistiram, valeu mesmo pela companhia, compartilhem a live, né, porque ela fica gravada depois, e valeu mesmo pela participação. E depois responda o Alex no privado, né, Thiago? O cara te mandou mensagem ali, sabe? É que eu acho que no chat fica complicado, mas de repente no privado rola melhor, Alex. Pô, nem oferecer um jantar, já vem com essas aí pra cima de mim, pô, aí não dá, né? Mas tudo bem. Então abraçando nosso amigo internauta, os últimos comentários aqui, o Augusto Correia, segue o Inter, um abraço para Florianópolis, Florianópolis. Muitas férias em Floripa, ali em Canasvieiras,
no Campeche, hein? Que cidade sensacional que é Florianópolis. E o Renan Yuzo Oishi, eu não sei se estou falando o seu nome certo, ótima live, um abração. Um abração para você, um abração para todo mundo que acompanha essa live, realmente os números foram fantásticos, as participações de vocês muito interessantes mesmo, tirando o Valentim lá que pediu para a gente encerrar o assunto, mas tudo bem, já passou, tá bom? Então quinta-feira tem mais, a partir do meio-dia, conversando sobre a rodada com vocês, então a gente se vê lá. Um abraço e até lá.